Em nossa apostila de número 5, os capítulos de número 15, 16 e 17, conforme havíamos comentado, abordam o assunto isomeria. Nas aulas anteriores, nós fizemos a apresentação para você das isomerias planas, identificando e fazendo a distinção do que é uma isomeria de cadeia, uma isomeria de posição, uma metameria, uma tautomeria, uma isomeria de posição, etc. Hoje, nós iremos dar mais alguns exemplos destas isomerias e efetuaremos a resolução dos exercícios do nosso capítulo de número 15 de sua apostila 5. Para começar, eu coloquei alguns exemplos para que a gente pudesse relembrar o que a gente já estudou, ok? Vamos lá. Questão de número 1 aqui dos exemplos, eu coloquei assim: o ciclopropano, composto usado como anestésico, e o propeno, que é usado como matéria-prima para a produção de polímeros, são isômeros entre si. Escreva a forma estrutural de cada um, as suas fórmulas moleculares e o tipo de isomeria. Bom, para eu poder fazer isomeria num exercício onde a fórmula não vem oferecida, eu tenho que montar o composto para depois visualizar o que aconteceu. Então, mãos à obra. Eu vou começar aqui com ciclopropano. Quando a gente olha para o nome do composto, a gente já olha direto para o finalzinho aqui. Ó. O que é esse O? Esse O indica que ele é um hidrocarboneto. Esse é o primeiro passo para quando você vai fazer exercícios de química orgânica. E esse aspecto aqui a gente não vai ter dificuldade porque nós já estudamos isso. A gente olha para o AN, a gente vai lembrar que isso aqui é uma estrutura com ligações simples. A gente vai olhar para o prop e vai identificar que são 3 carbonos. A gente vai olhar para o ciclo e vai lembrar que isso aqui é uma cadeia fechada. Olha que interessante. O nome já diz tudo, né? Então, como é que ficaria o ciclopropano? Ciclopropano seria uma cadeia carbônica com 3 carbonos e uma cadeia fechada com ligações entre os carbonos simples, cadeia saturada. O que é que você vai fazer aqui, Vanks? Eu vou colocar os hidrogênios, porque o nosso amigo carbono ele é tetravalente. Bom, isso aqui seria a sua representação. Qual é a fórmula do ciclo propano? C3H246, H6. Bem, agora nós vamos montar aqui do lado o segundo composto citado por ele, que é utilizado na produção de polímeros plásticos, por exemplo, né? garrafas, etc. Então, vamos pegar aqui o propeno. Quando eu olho para o nome propeno, termina em O, ele é um hidrocarboneto. Quando eu olho para o termo N, o infixo N, significa que eu tenho uma dupla ligação. E quando eu olho para o prop, significa que eu tenho 3 carbonos. Vanks, ao contrário do primeiro, ele não é cadeia fechada, né? Ele é cadeia aberta. Sim, ele é uma cadeia aberta, com 3, ó. Nós iremos sempre lembrar para você que o carbono é tetravalente. 3 carbonos, C3. Aqui nós temos mais um hidrogênio para ficar tetravalente, C3H6. Bom, uma condição para que exista isomeria plana é que as fórmulas sejam iguais, né? Eu preciso de fórmulas iguais. C3H6 para o ciclopropano, C3H6 para o propeno, então eles são mesmas fórmulas, sim. Agora vamos olhar para os dois. Existe isomeria aqui? O que nós temos no primeiro? Nós temos uma cadeia fechada. No segundo, nós temos uma cadeia aberta. Já respondemos o exercício. Eles são isômeros? Sim, são isômeros. De quê? A isomeria você vai procurar na isomeria plana se eles têm a mesma fórmula e vai buscar a diferença entre eles, alguma propriedade, alguma característica. No caso aqui, eles são isômeros de cadeia, porque um tem cadeia fechada e o outro tem cadeia aberta. Vamos para mais um exemplo. Na questão de número 2, ele diz assim: qual é o tipo de isomeria que se estabelece entre a propanona? Propanona, quem termina em ona, é cetona. E o prop 1N2O. Quem termina em ol é álcool. Porém, olha aqui, como eu tenho uma dupla ligação, isso aqui vai ser um enol. Vanks,
é muito comum a gente errar quando a gente olha para esse tipo de estrutura, porque tem funções diferentes, eu já ir marcando isomeria de função, né? Isso aqui é muito comum, muito comum. Veja, se eu der uma olhada nas fórmulas, eu vou encontrar aqui, ó, 1, 2, 3, C3, quantos hidrogênios? 3, 4, 5, 6, H6, O. E aqui, 1, 2, 3, 2, 3, 6, ó, mesmas fórmulas. Só que é o seguinte, quando a gente olha para esse tipo de situação, encontra a mesma fórmula, funções diferentes, nós somos convidados a marcar a resposta como isomeria de função. Porém, quando a gente olha para a estrutura apresentada da propanona e do prop 1N2-ol, que é um enol, quando eu vejo que uma cetona tem a capacidade de manter um equilíbrio dinâmico entre ela e um enol, como assim equilíbrio, Vanks? Uma reação reversível, onde a cetona, por alguma modificação, se transforma em enol, ou, no caminho contrário, o enol se transforma em cetona, isso aqui é uma isomeria, porém não é isomeria de função. Essa isomeria, quando acontece esse tipo de fenômeno, ela denomina-se tautomeria. Tautomeria. Cuidado que existem alguns nomes muito parecidos nas isomerias. Por exemplo, nós temos lá metameria, também conhecido como compensação. Essa daí é quando você muda a posição do heteroátomo. Tautomeria é quando nós temos esse equilíbrio dinâmico envolvendo duas funções distintas. No caso aqui, a gente apresentou cetona e enol. Uma maneira de você visualizar é pela representação da equação química que nos permite visualizar esta reação reversível, tá vendo? Ó? Uma ida e uma volta, ou seja, ambos podem se transformar um no outro, uma reação reversível no equilíbrio dinâmico. Portanto, essa questão de número 2 não seria a letra A, convite para o erro, seria a letra D, ó, tautomeria. Também tem um outro nome, se você quiser chamar de isomeria dinâmica, é pouco usual esse nome, mas ele é válido também. Trouxe para você aqui o terceiro exemplo. A alternativa que apresenta pares de isômeros funcionais do éter e da cetona. Essa acetona é o nome usual para quem? Para propanona, um material utilizado pelas manicures, sim. Só que o éter e a acetona, além o éter ser um anestésico, a acetona poder ser utilizada como uma substância para limpeza nas unhas por parte das manicures, esses materiais também estão utilizados por aqueles que trabalham com substâncias entorpecentes, aqueles que são envolvidos com o tráfico, tá? A Polícia Federal, ela tem um controle sobre a comercialização de determinados produtos, porque eles são utilizados para a obtenção da cocaína, por exemplo. Então vamos lá. Vamos pegar esses dois aqui. Éter, que é o etoxetano, o que caracteriza um éter é a presença do oxigênio entre dois carbonos. Então você faz assim, ó. Etoxetano, tem dois carbonos de um lado e dois carbonos do outro. Vanks, eu tenho que lembrar disso, né? Sem dúvida, amigo. Você tem que lembrar, senão você não faz. Eu vou ter que dar uma olhada nas minhas apostilas anteriores para lembrar as funções orgânicas, para lembrar como é que é o nome. Claro, você já sabe, você está com preguiça. Olha aqui, está aqui o etoxetano. Vanks, qual seria a fórmula? Bom, aí nós temos 4 carbonos, né? C4. Quantos hidrogênios? 3, 5, 7, 10, C4, H10 e 1 oxigênio. Pronto. Esse aqui é o éter, etoxetano. Anestésico, tá? Qual é o outro? O outro que ele nos deu foi a acetona, a propanona. Bom, eu vou separar aqui, pontilhando, para não ter dúvida. Eu vou escrever a propanona. Propanona, o que é uma cetona? Cetona é quando eu tenho uma carbonila entre dois carbonos. O que é uma carbonila? Carbonila está aqui, ó, C dupla O. Aí você tem um carbono para cá, um carbono para cá. Lembrando que o carbono é o quê? Tetravalente. Junto a ele está o seu amigo inseparável. É como Dom Quixote aqui e o Sancho Panza, né? Eles andam juntos, ó. Quem é que tem aqui? Quem é que vai ser aqui? 3 carbonos. 6 hidrogênios e 1 oxigênio. Pergunto, eles dois entre si são isômeros? Não, porque tem fórmulas diferentes. Mas Vanks, então, para que ele perguntou? Meus amigos, ele não perguntou se eles eram isômeros. Ele perguntou quem eram dos apresentados ali isômeros destes dois. Entenderam? Ah, entendi. Bom, vamos começar aqui pela letra A. O que é que a gente tem aqui na letra A?
Na questão de número 3, na letra A, nós temos como estrutura o butanal. Quem termina em al é aldeído. E o propanal. Vamos fazendo. Se você um deles queimar a alternativa, então você já passa para outra. Butanal seria isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Carbonila, hidrogênio. Hidrogênio para todo mundo, para completar aqui a tetravalência do nosso amigo carbono. Qual seria a fórmula? C4, 3, 5, 7, 8, H8, O. Bom, já começa por aqui. Butanal tem C4H8O. Etoxetano tem C4H10O. E aí, o que você vai fazer? Você vai parar. Você já não vai mais. Tá? Não vai mais por quê? Porque a fórmula é diferente. Então, a letra A está descartada. Não precisa nem fazer o outro? Não. Vamos fazer o B. O B tem o butan 1-ol. Butan 1-ol. Vanx, quem termina em ol é o quê? Quem termina em ol é álcool. Álcool é um carbono saturado ligado à hidroxila. Então vamos lá, butanol. Vamos lá, 1, 2, 3, 4. O 1 significa que ele está no primeiro carbono. Você pode colocar a hidroxila aqui, eu pode colocar no lado esquerdo, não tem problema. Vou colocar aqui os hidrogênios, tá bom? Para que a gente possa identificá-lo e fazer a fórmula. Quantos carbonos? 4. Quantos hidrogênios? 3, 5, 7, 10. Um oxigênio. Opa! Vanx. C4H10O é a mesma fórmula do éter. Beleza? Beleza. Então eles seriam isômeros de quê? Eles seriam isômeros de função. O nome já diz lá no exercício, ó, eles formam isômeros funcionais. Isômeros funcionais seriam mesmas fórmulas com funções diferentes. O éter com o butanol 1 é um isômero. Falta o quê? Falta a gente verificar se o outro composto bate com o par da propanona. Quem é o outro? Propanal. Propanal, quem termina em al, é aldeído. Então, o propanal seria 3 carbonos, ligado aqui a carbonila, está aqui um hidrogênio, 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 4 valências para cada carbono. Qual seria a minha fórmula aqui? C3, 3,5,6, H6O. Pergunto a você, esta fórmula C3H6O coincide com a fórmula da propanona, a comercialmente conhecida como acetona? Coincide. São isômeros funcionais? Sim. Então a resposta nossa seria a letra B de bola. O butan 1-ol é a mesma coisa de butanol 1. E aqui mais uma questão para a gente fazer antes de começarmos as nossas questões da apostila. Com a fórmula molecular C4H11N são apresentados pares de compostos. Veja que com a mesma fórmula a gente faz um monte de coisa. Aí ele pede para a gente analisar qual seria a alternativa correta. Bom, todo mundo aqui é a mesma fórmula, então parte da premissa que existindo alguma diferença em suas características vai gerar isomeria plana, tá? Todo mundo, eu não vou nem escrever a fórmula porque todo mundo tem a mesma. Dê uma olhada no primeiro par. O que é que você nota de diferença aqui? Vanx, eu noto de diferença uma cadeia normal, uma cadeia ramificada. De jeito nenhum. Isso aqui não é ramificação, tá? Cuidado com esse detalhe. Ramificação é se fosse carbono. O que nós temos chamando a atenção aqui é que o grupo NH2, aqui, o NH2 está na última posição. E aqui ele está numa posição intermediária. Então, se eu tenho o NH2 em posições diferentes, esse aqui é uma isomeria de posição. Isômeros de posição. Vanx, se fosse a posição do heteroátomo, aí você chamaria de metameria. Vamos para o segundo grupo? O que acontece no segundo grupo? Já matei a questão 2, o item 2, comentando o item 1. Olha aqui. Veja o nosso amigo nitrogênio ocupando a segunda posição da cadeia. Veja no segundo composto o nosso amigo nitrogênio ocupando a terceira posição da cadeia. Aluno que não prestou atenção na aula vai chamar isso aqui isomeria de posição. Chamando isso aqui isomeria de posição, ele vai errar. Por quê? Porque a isomeria de posição é quando você muda uma dupla ligação, um grupo funcional. No caso da isomeria que a gente está apresentando aqui, é posição de um elemento chamado heteroátomo. Heteroátomo é aquele que é diferente do carbono. Neste caso, quando nós mudarmos a posição do heteroátomo, nós vamos dar um outro nome. O nome disso aqui é o quê? Metameria. Metameria ou compensação. Metameria ou compensação. Vamos para o terceiro.
Aqui sim. Ah, Vanks, agora você mostrou para mim o que eu queria entender. Isso aqui é ramificação? É. Isso aqui é uma cadeia ramificada. Tá? Essa aqui é uma cadeia ramificada. Essa segunda aqui é uma cadeia normal, porque não tem ramificação. Aquela primeira que eu citei para você não é ramificação, porque ele não tem carbono. Então, essa aqui do número 3, partindo que a gente já sabe que todos eles têm a mesma fórmula, C4H11N, ela tem uma cadeia que é ramificada, outra que é normal. Então, eles são isômeros de... Aqui, isômeros de cadeia. Vamos para as nossas respostas. O número 1, isômero de posição. O número 2, metameria ou compensação. O número 3, cadeia. Nós marcaríamos aqui na questão número 4 a letra A. Bem, nessa parte inicial de nossa aula, qual foi a minha intenção? Fazer alguns exemplos para que você pudesse relembrar do que a gente já estudou e ficar apto a fazer os exercícios que vão surgir agora para nós de nossa apostila. Lá na sua apostila, na página número 7, ele começa com a seguinte situação. Dados os compostos 1, 2, 3 e 4, assinale a alternativa correta. Bom, vamos lá. Letra A, ele diz assim, 2 e 4 apresentam tautomeria. Vamos lembrar, o que é tautomeria? A tautomeria é quando nós temos um equilíbrio dinâmico, um composto transformando-se em outro, como por exemplo, acetona com enol, aldeído com enol. E o 2 e 3, isômeros de cadeia. Então, cadeia seria posições, uma cadeia aberta e outra cadeia fechada, né? Um cadeia normal, outra cadeia ramificada. Então, 2 com o 4. O número 2 aqui, vamos identificar as funções. Isso aqui é um álcool, esse 2 aqui, oxigênio entre carbonos. Isso aqui é um éter, tá? Aqui no 3, a gente tem carbono hidroxilo ligado a carbono saturado, também é um álcool. Então, 2 e 4 apresenta tautomeria. Existe tautomeria entre esses dois? Você consegue transformar esse éster, esse éter no álcool, com a modificação de alguma coisa? Vejamos aqui as fórmulas. Qual é a fórmula desse moço aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. C6. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. C6. Hidrogênios, 3, 4, 5, 8, 10, 13. H13. OCl. E aqui, 3, 6, 7, 10, 13. H13. OCl. As fórmulas são as mesmas, tudo bem. As fórmulas são as mesmas. Porém, eu não consigo transformar um éter através de uma modificação simples aqui dentro. Eu não consigo transformar um éter nessa estrutura que apresenta um álcool e ainda mais um cloro ali na sua presença. Então, esse daqui estaria descartado. E o 2 e 3, só a título de observação. 2 e 3, isômeros de cadeia. O 2 e o 3, isômeros de cadeia. O que é que tem de diferente aqui? O 2 tem uma cadeia ramificada, sim, e o 3 também é uma cadeia ramificada. Então, não são isômeros de cadeia. Então, essa letra A está fora. O que é que a gente tem mais? O que é que a gente tem mais aqui? No número 2. 1 e 3 tem metameria. O que é metameria? Metameria, a gente já falou com você, que é a posição do heteroátomo. 1 e 3. Não existe heteroátomo aqui, ó. Olha para cá. A cadeia principal é essa. Existe heteroátomo aqui? Tem alguém diferente do carbono? Não. Então, se não tem ninguém diferente do carbono, o 1 não pode ter nenhuma isomeria do tipo metameria ou compensação. Ele não tem nenhum heteroátomo. Letra C. 1 e 3 são isômeros de cadeia. Eu vou apagando aqui para que você possa ir comigo item por item. 1 e 3 são isômeros de cadeia. Vamos comparar o número 1 com o número 3. Essa cadeia aqui, ela é normal ou ramificada? Ramificada. E essa? Normal ou ramificada? Ramificada. Então, está descartado. Eles não são isômeros de cadeia. Ah, Vanks, lá no 2 e 4, só para título de comentário, 2 e 4 são isômeros de compensação. Compensação é a mesma coisa de metameria. Metameria é aquela que você muda a posição de quem? Do heteroátomo. Vamos ver se existe heteroátomo com posições diferentes. Pode até ser que ele seja verdadeiro, mas a letra C já foi descartada em função do 1 e 3. 2 e 4. Vamos lá no 2 e 4, só para a gente ver se existe isso mesmo. 2, a posição do heteroátomo, oxigênio. 4. Não existe metameria aqui. Dê uma olhada na cadeia principal do 4, por favor. Existe alguém diferente do carbono? Para ser metameria ou compensação, é necessário a diferença de posição do heteroátomo. Se na cadeia 4 nem heteroátomo existe, você descarta como você descartou no item anterior. Então,
As questões de isomeria, você já deve ter percebido que é um aspecto de paciência, fazendo um de cada vez sem pressa. Tá? Letra D. 2 e 3 são isômeros de posição. 2 e 3 são isômeros de posição. Bom, aqui o nosso 2 e 3, a ramificação está no terceiro carbono. Aqui está no terceiro carbono. O que tem mais aí? Tudo bem. 3 e 4, 2 e 3 está certo. Agora vamos ver a segunda parte. Vamos ver essa. 3 e 4 são isômeros de cadeia. Eu vou agora comparar com o 4, tá? 3 e 4 são isômeros de cadeia. Essa cadeia aqui é uma cadeia saturada e ramificada. Essa cadeia é uma cadeia saturada e ramificada também. Então está descartado. Por eliminação, meus amigos, a questão de número 1 seria para nós quem? A letra E. Na questão de número 2, ele diz assim para nós, ó. O ácido butanóico, bom, você já deve ter percebido que não tem fórmula aí. Não tem. Ele não entregou nada para nós. Nada. Ele quer que a gente faça o quê? Ele quer que a gente descubra, sem necessariamente a gente poder contar com alguém para nos ajudar. Ó, se você for lá na página de número 7, ele te deu a estrutura toda anotada aqui, mas não nos deu nenhuma fórmula desenhada. Tudo bem, a gente vai fazer. O ácido butanóico, quem é o ácido butanóico? O ácido butanóico é um ácido com 4 carbonos por causa da terminologia but. O ácido butanóico, lembre-se que o carbono ligado a carbonila e hidroxila. Ácido butanóico, você teria quem aqui? Ó, assim, ó. Isso aqui é o ácido butanóico. Beleza? Ó. Ácido butanóico. Carbonila com hidroxila é ácido, 4 carbonos, ácido butanóico. É formado a partir da ação de micro-organismos sobre moléculas de determinadas gorduras, como as encontradas na manteiga. O seu odor característico é percebido na manteiga rançosa em alguns tipos de queijo. Quem são isômeros do ácido butanóico? Opa, que maravilha, ó. Ele quer saber os isômeros do ácido butanóico. Primeira coisa, para ser isômero, vamos ver suas fórmulas, né? Vamos ver qual é a fórmula do ácido butanóico. Quantos carbonos? 4. Quantos hidrogênios? 3, 5, 7, 8. E oxigênio nós temos quantos? Nós temos 2. Se você tem essa fórmula, os outros também vão ter que ter. Então vamos lá. Quando você estiver fazendo, se você conseguir fazer por eliminação, na hora que você for fazer, se tiver um que furar, você já pode parar. Por exemplo, butanal. O butanol é um aldeído, então vai ficar assim, ó. O butanol é isso aqui, ó. Muito parecido com ácido carboxílico, por quê? Porque o butanol ele tem carbonila com hidrogênio, tá vendo aqui no finalzinho? Ó, carbonila com hidrogênio. E o ácido carboxílico que é carbonila com hidroxila. Se você olhar para esta fórmula, você vai encontrar C4, 3, 5, 7, 8, H8. Quantos oxigênios? 1. O ácido carboxílico é O2, aqui é C4H8O. Então a letra A, com esse aqui, já estava fora. Você entendeu o que é que eu fiz, né? Eu fiz o butanal, não vou fazer o outro porque não precisa, porque o primeiro já matou. Bom, aqui quando a gente fala em acetato, quando o cara fala assim, acetato de metila, na letra B, tá vendo lá? Que ele está dando para nós o acetato. O que seria essa história de acetato? Na hora que a gente vai fazer estruturas citando o acetato é o nome usual do éster, tá? Então, por exemplo, acetato de metila, o éster, só para você lembrar, é quando a gente tem um grupo funcional carbonila com oxigênio, ó, tá lembrado? Você coloca uma carbonila com oxigênio e vai trabalhando com isso aqui. Acetato de metila já matou o exercício. Por quê? Para ser o acetato de metila, você não vai ter 4 carbonos. Aqui você vai ter metila, um único carbono, acetato, 2. Então o que vai acontecer aqui? Eu vou ter 2 carbonos de diferença. Então não vai dar para você trabalhar. Então já mata aqui. Outra forma de você visualizar isso, se você não lembrasse que o acetato de metila é um éster, você poderia também fazer com etoxetano. Etoxetano é nomenclatura de quem? De éter. O etoxetano, ó, são carbonos, 2 para um lado, 2 para o outro, e você poderia verificar se eles têm também as mesmas características. Já matou lá no primeiro, eu estou fazendo aqui só para você dar uma olhadinha de como é que você deveria proceder. Ó. 3, 5, 7, 10, está vendo aqui? Quantos hidrogênios? C4H10. Ó, tá vendo a diferença da fórmula? Eu coloquei o etoxetano, que é a nomenclatura oficial,
para você visualizar, porque às vezes você pode não lembrar que o acetato de etila, que o acetato de metila são nomes usuais dos ésteres. E aí você não ter riscos de errar, tá bom? O que é que a gente tem agora para fazer? Letra C. Lá na letra C, então a letra B está fora também. Letra C. Butan 1-ol. Isso aqui é o álcool com a hidroxila na extremidade, tá? Vai ficar assim, ó. 1, 2, 3, 4. Aqui estão os seus hidrogênios para fazer o carbono como tetravalente. Quantos hidrogênios tem aqui? 3, 5, 7, 9, 10. C4H10O. Já pode parar. Por que eu vou parar? Porque esta fórmula é diferente da fórmula do ácido butanóico. Nossa, Vank, você tem razão. A gente não precisa fazer todo mundo. Claro que não. Já fizemos de 3. Será que vamos parar lá no último? Não sei. Vamos ver. Ácido metilpropanoico. Metil é ramificação. Propanóico é um ácido carboxílico com 3. Então fica assim, ó. Esse aqui é o ácido propanoico. Metilpropanoico, você vai colocar uma ramificação aqui. E aqui eu vou colocar os seus hidrogênios para visualizar a fórmula. 3, 4, 7, 8. C4H8O2. Ótimo. Beleza. Ácido metilpropanoico, ó, ele tem a mesma fórmula. Agora vamos ver a butanona. Quem seria a butanona, Vanks? Butanona, quem termina em ona, amigos, é cetona. Butanona, quem termina em ona é cetona. Eu não entendi por que você continuou na letra D. Nas outras você parou no primeiro. Eu continuei a letra D porque o primeiro deu certo. São 3 em cada item. Se você parou no primeiro, é porque ele estava errado. Como nessa letra D o primeiro deu certo, o ácido metilpropanoico, eu estou partindo agora para quem? Para propanona. Vamos lá, desculpa, para butanona. Butanona é uma cetona com 4 carbonos. Eu vou colocar a carbonila aqui no meio deles. E vai ficar assim, ó. Lembrando sempre que o nosso querido amigo carbono, ele é o quê? Tetravalente. Qual é a fórmula aqui? C4. Quantos hidrogênios? 3, 5, 7, 8. Ótimo. Quantos oxigênios? Só 1. Qual é a fórmula do ácido butanóico? C4H8O2. A da butanona, C4H8. Eliminou. Então, de novo, eu vou ter como resposta quem? Por eliminação, a nossa resposta seria a letra E. Na questão de número 3, ele diz assim: em cada um dos itens de 1 a 4 são dadas 2 estruturas e uma afirmativa. Qual a alternativa que contém todas as afirmativas corretas? Esse tipo de exercício não dá para a gente matar no primeiro, né? A gente tem que continuar analisando. Bom, vamos começar aqui. Dê uma olhada para esses compostos. Cada pontinho desse aqui é um carbono, concorda? Quantos carbonos tem aqui? 6. Com esse aqui, 7. E aqui, ao redor dele, nós temos para cada um deles o quê? 2 hidrogênios. Por que, Vanks, tem 2 hidrogênios? Tem 2 hidrogênios porque você tem o carbono tetravalente, tá? Esse aqui não, esse aqui só vai ter 1. Por que só 1? Porque ele já, cada tracinho desse não é uma valência, ó. 1, 2, 3. Você tem que ter essas manhas aqui, ó. Já tem 3. Já tem 3, então esse aqui só tem 1. A fórmula desse composto vai ser C7. Quantos hidrogênios? 2, 4, 6, 8, 10, 11, 14. C7H14, tá? Esse aqui é a fórmula desse. E esse aqui do lado? Cada pontinho desse aqui é um carbono. Tem 5 aqui, com mais 2, 7. C7. Hidrogênios. Aqui tem 2, aqui tem 2, aqui tem 2. Aqui não tem, porque já tem uma dupla ligação aqui. 1, 2, 3, aqui tem 1. 2, 4, 6, 7, 10, 12. H12. Eles têm a mesma fórmula? Não, não tem a mesma fórmula. Então, se eles não têm a mesma fórmula, meus caros amigos, eles não podem ser o quê? Isômeros. Eles não são isômeros. Esse item 1 é o quê? Verdadeiro. Bem, vamos agora para onde? Vamos para o item 2. São tautômeros. O que é tautomeria? Vanks, tautomeria é quando eu tenho uma função 1, função orgânica 1, se transformando numa função orgânica 2 e possibilitando a existência de um equilíbrio dinâmico que ela possa voltar a ser o que era. Aqui você tem o quê? Você tem um álcool e aqui outro álcool. Existiu tautomeria aqui? De jeito nenhum. Não houve mudança de função.
facilitar fazer isso aqui é olhar se existe o equilíbrio dinâmico, tá? O item de número 3. O 3 ele tem lá, são isômeros funcionais. Deixa eu perguntar para você, que função orgânica é esta? Oxigênio entre carbonos. Oxigênio entre carbonos é um éter. Que função orgânica é essa? Hidroxila ligado a carbonos, que é um álcool. Função éter, função álcool. São isômeros funcionais? Sim. Vanks, eu acho que você poderia também mostrar a fórmula, né? Vamos ver aqui, ó. Aqui nós temos um grupo funcional nucleobenzênico, aqui nós temos um nucleobenzênico. Vamos ver só os outros. Um oxigênio, um carbono, um carbono. 2, 3 hidrogênios, 3 hidrogênios. Então não tem dúvida. É a mesma fórmula, são de funções diferentes, então eles são isômeros funcionais. O 3 está certo. Falta visualizar o que agora para efeito de avaliação? Bom, para efeito de avaliação, falta o item 4. Ele está dizendo aqui que são isômeros de cadeia. Me diga uma coisa, essa cadeia aqui é o quê? Aberta. E essa? Desculpa, essa cadeia aqui é uma cadeia ramificada, porque isso aqui seria a cadeia principal, isso aqui caracterizaria uma cadeia ramificada. Aqui também. Vanks, o que é que isso aí é isômero? Sim, os dois são isômeros, mas não de cadeia. Sabe por que ele é isômero? Vamos mostrar aqui para você. Eu vou apagar isso que eu risquei e vou te mostrar qual a isomeria que tem aqui. As cadeias são idênticas, pessoal. As cadeias são idênticas, ó. Olha só as estruturas, idênticas. O que está mudando é a posição de quem aqui? Da hidroxila, tá vendo? A hidroxila está na 1, 2, 3, no carbono 3. Aqui está 1, 2, 3, 4. Aqui são isômeros? São, mas não de cadeia. Nesse item, eles seriam isômeros de posição. Então, isso aqui não está certo. Os itens certos na sua questão de número 3 são os itens de número 1 e 3. Você vai marcar a letra B de bola. Na questão de número 4, o autor diz assim, dados pares de compostos, classifique-os como isômeros de função, cadeia, metameria ou tautomeria. Lá na questão de número 4, ele pede para você fazer isso. Vamos lá, rapidinho, em função do nosso tempo. Cada ponto desse aqui é um carbono. Essas cadeias são praticamente o quê? Iguais, são iguais. O que está mudando? Você está vendo aqui que a posição da dupla ligação está na primeira posição, aqui ela está na segunda. Então, isso aqui seria isomeria de quê? De posição. Vanks, isomeria não é difícil, exige-nos atenção, isso. A letra B, o que é que a gente tem aqui? Vê se você vê aqui comigo, ó. Isso aqui, carbonila com hidroxila, é um ácido carboxílico. Carbonila com oxigênio, isso aqui é um éster. Então, aqui a isomeria de que é? Isomeria de função. Isomeria de função. Amigos, não é difícil apresentar isso aqui para vocês na resolução. Difícil é montar isso aqui, tá? Difícil é fazer esses desenhos. O que dá mais trabalho para as nossas aulas, sem dúvida, é o pré-aula. Montar tudo isso aqui para ficar apresentável para você. Vamos lá na letra C. O que é que a gente tem aqui? Aqui a gente tem um heteroátomo, concorda comigo? O nitrogênio é um heteroátomo. Neste caso, ele está na segunda posição e no lado esquerdo está na terceira. Quando a gente muda a posição do heteroátomo, isso aqui chama-se o quê? Posição do heteroátomo. Metameria ou compensação. Metameria, também conhecido como compensação. Letra D, Vanks. Qual seria? Bom, a letra D eu tenho uma cadeia normal e aqui eu tenho uma cadeia ramificada. O que é que isso aí? Isômero de cadeia. Isômeros de cadeia. Uma cadeia normal, outra cadeia ramificada. E a letra E, o que é que a gente tem lá na letra E? Bom, aqui, amigos, eu tenho uma cetona. E aqui eu tenho o quê? Um enol. Estão lembrados que cetona e enol têm um equilíbrio dinâmico entre eles e que existe essa possibilidade de conversão? Quando acontece isso, eu estou diante de quê? Tautomeria. Então, amigos, a questão de número 4, nós teríamos como resposta posição, função, compensação, cadeia e tautomeria. O nosso tempo está esgotado. Eu vou deixar a questão de número 5 para que você possa fazê-la. E em uma próxima oportunidade a gente faz a correção. Qualquer dúvida que você tiver, eu estou aqui à sua inteira disposição.